Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Alistamento militar. Teve início o prazo para o alistamento militar de quem completa 18 anos ainda em 2020. E para falar sobre o assunto, iremos conversar por telefone com o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Poços de Caldas, Sérgio Esquarçado. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu camarada. Como é que tá aí? É uma satisfação falar com a Rádio Vinícola. É um meio de comunicação que abrange aí todo esse nosso sul de Minas. E é um prazer poder passar essas informações aí para a sociedade, né? Uma utilidade pública. O prazer é todo nosso, Sérgio. Muito obrigado pela gentileza. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. E agora, Sérgio, pelo que eu percebi, essa questão da pandemia relacionada ao Covid-19, ela mudou bastante o método de trabalho aí do que se refere ao alistamento militar. Então, atualmente nós estamos com as instruções suspensas pelo fato da questão da aglomeração, né? Então, o comando em Belo Horizonte, General Poulsin, ele decidiu que a gente mantesse esse afastamento, esse isolamento, até que se normalize, né? E que essa curva achate mais, para que a gente possa estar dando prosseguimento nas instruções. Quanto ao alistamento militar, ele continuou normal, né? Ele foi aberto em 1º de janeiro do corrente ano e vai se fechar agora dia 30 de junho. 30 de junho é a data do alistamento para quem completa 18 anos esse ano. Independente se você nasceu no dia 1º de janeiro, ou se você nasceu no dia 31 de janeiro de 2002, que é o ano da classe, né, que está sendo alistada, você deve procurar o alistamento online, né, que a gente não tem a junta também, só naqueles casos que tem problema, né, e caso você não consiga se alistar online, aí você vai procurar a junta do serviço militar. Certo, que é o caso, eu acho que de uma minoria, né? Porque a maioria dos jovens hoje, eles estão aí conectados. Acho que são poucas as pessoas que têm essa dificuldade. Provavelmente. Hoje em dia, o jovem ele tem uma facilidade muito grande com os contatos com as mídias sociais, com o computador. Então, são raros aqueles casos que, às vezes, o cidadão ele vai se alistar e aí ele encontra dificuldade, né? Às vezes, aquele cidadão que mora na zona rural, aquele assim, que não teve contato com os meios de informática ainda, são raros. Eles devem procurar junto. Ou mesmo aquele que teve problema, não consegue se alistar, está travando, né, tá dando bug, como eles dizem, então ele vai na junta. Mas caso contrário, 99% das tentativas vão dar certo lá no alistamento online. Agora, qual que é o site mesmo para fazer esse alistamento? Olha, você entrando em qualquer site de pesquisa, né? Vamos dar um exemplo aí, o Google. Se você entrar no Google e digitar alistamento online, você vai ser direcionado para uma página do governo federal, onde você vai fazer o seu cadastro único, cadastro do cidadão. Quando você acaba o cadastro do cidadão, a própria página redireciona você para o site de alistamento do Exército. E ali é preencher dados, né? Não tem tentativa e erro, não tem como errar. Você vai colocando os seus dados pessoais. No final, ele vai gerar um documento que chama Certificado de Alistamento Militar, que certifica que você está em dia com o serviço militar. Você fez a sua inscrição e quando você tiver a oportunidade, você vai imprimir esse certificado, esse CAN, né, que nós chamamos comumente de CAN, o Certificado de Alistamento Militar, e vai aguardar para que a junta, ela vai fazer um contato com você, vai chegar uma mensagem para você no e-mail que você declarar, dizendo o dia que você deve vir para a seleção geral. Uma pergunta também. Por exemplo, Andradas não tem tiro de guerra. O andradense, ele só pode se alistar para o Exército ou, por exemplo, ele também pode pedir ou se alistar para ir para o tiro de guerra? Como que é essa parte? Olha, geralmente o Exército atualmente, para fins de recursos, a gente não está mantendo o cidadão alojado, né? A não ser nas organizações militares da ativa.
que no caso aí Andradas Pouso Alegre. Então, dificilmente um município tributário que é distante da sede, que é Pouso Alegre, ele vai pegar esse cidadão, porque ele vai causar um gasto, vai tirar o cidadão da cidade dele. Então, assim, vai ter uma série de transtornos. Não quer dizer que não possa fazer isso, mas a ideia, por exemplo, em Andradas, todo cidadão que nasce declarado sexo masculino, ele tem que fazer o alistamento, independente se ele vai servir ou não. Então, assim, ele vai procurar junto da mesma forma de quem está aqui em Poços, Pouso Alegre, São Paulo, qualquer outra cidade do Brasil. E ele vai fazer seu alistamento, né? Só que, assim, a chance dele servir é menor, porque ele vai gerar um certo custo com alojamento, vai ter um certo gasto, a União vai gastar com ele no transporte. Então, assim, essas cidades que não têm organização militar, a chance de servir diminui. Mas a pessoa, então, ela não tem opção de... Por exemplo, eu moro em Andradas e eu quero servir o tiro de guerra em Poços, não é? Eu não tenho essa possibilidade. Olha, essa possibilidade ela fica remota, porque para você estar aqui no tiro de guerra às 5h30 da manhã é complicado, entendeu? Para você sair de Andradas, a cidade é distante, há um risco de acidente, madrugada, e é todo dia, né, é diário, é de segunda a sábado, tem o serviço no final de semana. Então, assim, para a gente incorporar um andradense, ficaria muito difícil. Mas, assim, as pessoas, elas não devem, no meu caso, só para você ter uma noção, eu sou natural aqui de Caldas, e eu morava na roça, e, assim, aqueles que gostam do serviço militar, o ato de se alistar é só um dever cívico, e de prestar o serviço militar. Você tem inúmeros concursos aí em todas as áreas, nível ensino médio, ensino superior, para aqueles que já são formados nas áreas de pedagogia, administração, direito, ciências contábeis, veterinária, medicina, odontologia. Então são vários, assim, as oportunidades. Não é só o fato de servir, o serviço militar obrigatório, mas aqueles que têm pendor, que têm vontade, que gostam, assim, existem outras maneiras de se entrar no Exército, nas Forças Armadas. Entende? Por concurso, por exemplo? Sim, os concursos. Inclusive está aberto, né, o concurso da Escola de Sargento das Armas, está aberto da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. São vários concursos que estão abertos, né, no momento. E vai abrir mais no segundo semestre, né? É bom. Parte e é uma bela carreira, né, Sérgio? É uma bela carreira. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu quase fiz uma prova lá para a SpaceX, né, que é essa escola preparatória. Campinas. Isso, eu não fiz porque uma prima minha tirou da minha cabeça isso e eu tenho um arrependimento tremendo de não ter feito aquela prova, né, porque ela acabou dizendo que aquilo não era para mim, eu acabei acreditando nela, imagina, com 13 anos. O que acontece? Existe muita mística em torno do militarismo, né? Então as pessoas, elas não devem se acreditar naquilo que eles lhe falam, né? Então hoje as pessoas podem procurar aí os sites do Exército, né? Os sites da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então, assim, tem muita informação. Então, assim, a carreira militar é uma carreira que a gente costuma dizer que você não vai ficar rico, mas você também não vai pedir esmola, né? Você vai ter uma vida digna ali, você não vai dispor de vários recursos, né? Não vai ser aquela pessoa afortunada, mas também não vai ser miserável. Então, assim, e parte é um sacerdócio, né? Você tem que gostar também da atividade, porque às vezes a pessoa ela se ilude, tem aquele sonho, né? Mas, assim, tem que realmente gostar da pátria, do povo, da terra. Então, assim, a profissão militar é muito, muito bacana, né? Eu só tenho a agradecer, né? Inclusive, eu fui promovido, né? Essa semana agora, no início da semana, eu fui promovido ao posto de segundo tenente do Exército. Então, assim, para mim foi uma conquista, né? Eu vim do mundo da roça, né? Eu era boia fria, trabalhei no comércio, mas nunca deixei de estudar. Então, assim,
eu aconselho as pessoas, independente de qualquer caminho que elas vão seguir, se é o militar, se é o civil, nunca deixe de estudar, nunca deixe de se dedicar, que isso aí, aqueles que vão vir para cá, que é uma oportunidade a todos, né? Que o concurso ele é público, então assim, estude, que você, assim, aqui na profissão militar, o aperfeiçoamento ele é constante. Então, é verdade. Acostume a estudar, acostume a amar sua pátria, né? Bom, parabéns então pela sua promoção, né? Segundo tenente do Exército, realmente é uma vitória, é motivo de alegria, de orgulho. E eu queria saber se essas provas elas costumam ser muito concorridas, esses concursos que existem aí para ingressar porque não é apenas o Exército, tem a Marinha, tem a Aeronáutica, tem outras forças aí do país, né, de defesa. Sim, olha, o ano passado, porque eu tenho um filho meu que ele está fazendo a primeira fase do curso de sargentos. Então, assim, ele concorreu com a faixa de 78 mil candidatos para 1.300 vagas. Já o da SpaceX, que é um pouco mais concorrido, deu mais de 100 mil candidatos para 600 vagas. Então, assim, mas tem essa questão também das cotas raciais, né? O Exército respeita muito isso, que aquilo que é determinado como lei, o Exército está cumprindo, né? Então, assim, tem como passar. Se a pessoa estudar, se dedicar, tem como ela crescer sim na carreira, tem como ela passar nesses concursos. É difícil para todo mundo. Eu, por exemplo, no início, né? Quando eu comecei na minha carreira militar, eu comecei na Polícia Militar de Minas. Então, assim, tem outras formas de você entrar e dar prosseguimento na carreira. Então, depende da dedicação de cada um. É muito concorrido? É muito concorrido. Mas não é impossível, porque pessoas comuns, normais, passam nos concursos, né? Então, assim, vai da dedicação de cada um, do empenho de cada um. Entendi. Bom, vamos então realçar mais uma vez a questão do prazo, né? Aquele que está completando 18 anos, que tem que fazer esse alistamento, até qual dia que ele tem que se alistar, como é que fica essa questão aí, porque é importante, porque às vezes as pessoas, como se diz por aí, né, dormem no ponto e acabam perdendo o prazo. Sim, isso é muito importante. O serviço militar, ele começa com alistamento. Então, independente se você vai servir ou não, o prazo para você que vai servir o tiro de guerra, que quer servir o tiro de guerra, começar ele o ano que vem, sem perder o prazo da sua classe, que é 2002, é até o dia 30 de junho. Mas assim, o serviço militar, ele é constante. Você pode se alistar depois do dia 30 de junho? Pode se alistar o ano todo. Só que aquele que se alistar a partir do dia 30 de junho, ele não vai servir o ano que vem. Ou seja, ele vai ter que aguardar o ano de 2021 para depois servir. Quer dizer, atrasa então, a vida assim, da pessoa. O ideal é que você se aliste agora até o dia 30 de junho. 30 de junho. E aí você vai fazer parte da seleção complementar, que no nosso caso aqui em Poços de Caldas vai ser em agosto, do dia 6 de agosto ao dia 16. Então você alistou, participou da seleção geral. No final do ano você é designado. E no início do ano que vem você é incorporado ou dispensado por excesso de contingente. Certo. Agora, aquele que se alistar depois do dia 30 de junho, ele começa o processo ano 21, que é a classe, ele vai vai ficar junto com a classe de 2003. Então essa pergunta que você me fez, ela é muito importante. Se você quer servir o ano que vem, você tem que alistar até o dia 30 de junho. Isso é muito importante. Agora, mas eu já sou do ano anterior, não tem problema. Quem que pode se alistar? Você pode se alistar todo aquele que é 2002 e anos anteriores. Entendi. Sérgio, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Cidade. Gostei muito de conversar com o senhor, viu? Olha, deu para perceber que seu espírito é bastante alegre, dedicado aí à causa, uma conversa bastante agradável e tomara aí que muitos jovens se sintam ali até combalidos, né, incentivados a ingressar nesse mundo militar
que é um mundo aí tão maravilhoso e que tem várias dificuldades, mas seguramente inúmeras alegrias. Olha, eu tenho só a agradecer à Rádio Vinícola, ao Jornal da Cidade, que tem uma ampla divulgação aqui na nossa região. Dizer que faz parte da imprensa sadia, divulgar esses dados que a gente está passando aqui para vocês. E isso é uma utilidade pública que vai chegar lá na ponta da linha, lá na casa das pessoas que agora estão ligadas no rádio, né? Então, para a gente é muito importante essa parceria e já deixo o convite aí para quando vocês quiserem participar das nossas atividades, assim que acabar essa fase pior da pandemia. Nós vamos estar com as nossas formaturas, com as nossas atividades aqui e estabelecer uma parceria junto com a comunidade aí da Rádio Vinícola, com o povo de Andradas. Estamos de portas abertas aqui, o TG é da sociedade, então ele está aberto a todo cidadão. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima. Nós conversamos com o Sérgio Esquarçado, ele é 2º tenente do Exército e atua também como chefe de instrução do tiro de guerra de Poços de Caldas. Ele participou conosco falando sobre alistamento militar. Aqueles que completam 18 anos em 2020, termina no dia 30 de junho.